Semana que acaba, semana que começa. Bom, o verão está aí em força e aparentemente tivemos a primeira semana de verão nos mercados com uma volatilidade a reduzir e apesar de continuarmos com problemas por resolver, com uma crise energética bastante longe de ser resolvida, a guerra na Ucrânia que se mantém e que não temos fim à vista e, curiosamente, nesta semana ainda por cima tivemos aqui algumas surpresas. Essas surpresas um pouco mais agradáveis desta vez. A inflação nos Estados Unidos caiu dos 9,1 para os 8,5, quando era esperado vá lá cair para 8,7. Isso foram boas notícias. A inflação core, portanto a inflação onde nós vamos retirar a energia, os preços da energia e da alimentação, manteve-se nos 5,9%. Em termos mensais, a inflação total não sofreu qualquer evolução, portanto manteve-se ao nível que estava, os preços mantiveram-se ao nível que estavam e isso foram boas surpresas positivas para o mercado, obviamente, e para todos nós, e acabou por também contribuir para esta semana de mais calma. Por outro lado, do outro lado do oceano, no Reino Unido, o PIB era um dos números bastante esperados durante esta semana que passou e também surpreenderam pela positiva com o crescimento económico, digamos, a reduzir, a cair, como era esperado, mas bastante menos do que o esperado. Esperava-se 1,2% de queda no PIB mensal de junho e ele foi de 0,6% apenas, ou seja, para metade, tal como no segundo trimestre deste ano, em que se esperava que houvesse uma contração na economia britânica em 0,2% e ela ficou nos 0,1%, portanto também mais boas notícias por aí. Estas boas notícias acabaram por dar aqui algum alento às mercadorias em geral, ou aos preços das mercadorias, isto via um dólar também mais calmo, mais brando, com menos forte ou com menos ritmo de valorização e ainda por cima com as taxas de juros do dólar a reduzirem uma vez mais um pouco, na medida que as expectativas vão descendo sobre futuras subidas de taxa de juros. Tudo isso acabou por dar um tom bastante positivo, pelo menos positivo, nos mercados acionistas em geral, em que obviamente as bolsas que mais ganharam foram as bolsas norte-americanas, tendo em consideração que também têm sido aquelas mais castigadas pela situação de mais agressividade por parte do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, e isso acabou por o inverter dessa expectativa de agressividade do Fed devido aos números da inflação, acabaram por dar aqui assim um melhor ânimo às bolsas norte-americanas, principalmente, que terminaram a semana a ganhar esta semana cerca de 3% por aí. No mercado cambial, obviamente que o dólar abrandou o ritmo de ganho. Pela primeira vez o euro-dólar de há algum tempo veio acima de 1,03, acabou a semana abaixo de 1,03, tudo bem, mas já aquela forte valorização que o dólar vinha a ter acabou por abrandar um pouco, continua obviamente a abrandar. A situação de que a agressividade do Fed é menor e os mercados acionistas também a valorizarem acabaram por dar também aqui assim algum valor a alguns carry trades. O caso, por exemplo, do dólar norte-americano contra o peso mexicano, o dólar México, acaba por estar novamente em queda, ou seja, vendendo dólares norte-americanos, comprando pesos mexicanos e ganhando, digamos, o diferencial de taxa de juros. É isso que é o carry trade, e em ambientes como este são estas as divisas, são estes os pares cambiais que acabam por ganhar alguma coisa, como foi o caso desta semana. Obviamente também tivemos outras divisas a ganhar. O caso das divisas das commodity currencies, como são conhecidas, é o caso do dólar australiano, do dólar neozelandês, do próprio dólar canadiano e da coroa norueguesa, que acabam por ganhar com a valorização do mercado acionista em geral, ou seja, de um mercado acionista em modo de risco, e ainda por cima com alguma ajuda também por parte dos preços do petróleo, que esta semana, tal como as outras commodities, ganharam também aqui alguma recuperação dos mínimos que vinham a fazer.
A semana que começa, obviamente, também vamos esperar, continuamos em pleno verão, em pleno agosto, e tem tudo para continuar também bastante branda, bastante calma. Pelo menos não há nada agendado que possa alterar muito, apesar de continuamos a ter o problema da crise energética, o Reno que está praticamente intransitável por causa do caudal estar cada vez mais baixo e os preços da energia na Europa estarem cada vez mais caros. Os níveis o que nós vamos ter aqui, desta semana vamos ter uma série de dados económicos ainda bastante relevantes. Temos vendas a retalho desde a China ao Japão, aos Estados Unidos, ao Canadá, à Inglaterra. Vamos ter dados da inflação importantes como os do Reino Unido, como os do Canadá, e mesmo como os do Japão. Vamos ter o PIB no Japão. Sim, o PIB no Japão poderá ser aqui assim um dos drives logo no início da semana. De resto, o mercado vai estar bastante atento também a bancos centrais, nomeadamente às minutas que vamos ter do Fed e do RBA, do Reserve Bank of Australia, onde o mercado vai tentar, cada vez que acontece isto, vai tentar ver o que é que estará por detrás da última reunião, das decisões da última reunião e como poderão influenciar as próximas reuniões. Isto principalmente numa altura em que todos os bancos centrais estão a abandonar um pouco a orientação futura e levarem as coisas reunião a reunião conforme os dados. Portanto, mas vamos esperar e o mercado vai com certeza estar bastante atento a isso. Por fim, temos os bancos centrais. Obviamente os principais são os da Nova Zelândia e os da Noruega. Em ambos os casos o mercado está à espera de 50 pontos base de subida de taxa de juros, mas não são eventos que irão ser, creio eu, disruptivos durante esta semana, mas que o mercado vai estar atento e portanto teremos que estar também todos nós atentos. Para já é tudo. Desejo continuação de umas férias para quem está de férias, bons negócios para todos e para a semana cá voltaremos a estar. Até lá!